Fala galera, Distrito K9 na área, hoje com duas feras aqui, um casal extraordinário para falar tudo sobre a raça Pastor Alemão. E são daqui de Brasília, mas para apresentar melhor do que eu, Neto, meu amigo, hoje está aqui para falar desse casal. Fala aí, Netão, quem é que está aqui com a gente hoje aí? Ramos, hoje eu tô aqui substituindo o Eduardo, tô até sem voz, mas não poderia deixar de faltar, porque hoje a gente tem um casal super especial. O Erlon, ele é casado com a Simone, eles criam um pastor alemão e eles vieram aqui hoje para falar sobre essa paixão que eles têm pela raça. A Simone é veterinária, então vai desmistificar muita coisa que se fala por aí sobre o pastor alemão. O Erlon é representante do CBPA aqui no DF, então ele vai poder ensinar pra gente muito sobre prova, sobre seleção, enfim. Hoje a gente tem aqui um tema muito interessante, não sai do vídeo porque vale a pena acompanhar. Então, Ramos, eu vou fazer a primeira pergunta aqui para eles. Já vou colocar eles então, aqui numa roubada. Voadora, viu? Você sabe, Ramos, que eu particularmente gosto muito do pastor alemão, mas no pastor alemão tem duas linhas aí que o pessoal fala, né? Uma linha é aquela que a gente está mais acostumado, né? Que a gente já trouxe aqui criadores, treinadores, que é a linha de trabalho. Mas o tema hoje é sobre essa outra linha, que é a linha de 3 pontinhos. Simone, Erlon, qual é o termo correto? É exposição? É estrutura? É beleza? Como a gente se refere a essa linha? Olha, agora tem muita gente que fala que é termo de não é mais estrutura, é exposição. Porque a estrutura é o pastor alemão em si, entendeu? Então, o que se usa agora é cão de exposição. Mas não quer dizer que é somente um cão de exposição. Tá vendo, Ramos? Manda lá, Ramos. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem da história de vocês, uma breve síntese aí de como vocês se envolveram na raça, como vocês descobriram. E fala pra gente, eu vou começar com uma pergunta simples. Uhum. O que é um pastor alemão? Um pastor alemão é um amigo fiel para a vida toda. Exatamente, cara. É o que me emociona até hoje, é o pastor alemão. Eu falo assim, eu fiz veterinária para cuidar de equinos, que eu gosto muito de equinos, mas a minha paixão em animais, em cães, sempre foi cães de grande porte. Desde pequena, eu sempre fui lá na sociedade, porque tinha antigamente um sorteio sempre que tinha exposição para poder ganhar um filhote de pastor alemão. Isso, eu quando ia a Simone era teenager, né? Que o pai dela, e aí antes ele de começar o canil. Então, aí até quando ele falou, não, mas a gente não pode, que a gente mora num apartamento. Aí quando a gente foi para casa, eu tive meus pastores alemães. E tem um pastor alemão que é minha paixão até hoje, que mora aqui no meu coração. E ele me emociona até hoje, porque ele era um cão dedicado a mim, mas dedicado mesmo, né? Então, foi aí. Aí, quando acontece esse negócio, tive que ir para fora, porque não tinha veterinária em Brasília, eu tive que ir para fora, e meus pais não queriam ficar na casa sozinhos e tal, e acabamos com a criação e foram morar em apartamento. E quando eu conheci o Erlon, aí a primeira coisa que eu falei assim, um dia que a gente for para casa, eu posso ter um pastor alemão? Pastor alemão, você já tem seus cachorros pequenos, que eu sempre tive cachorro? Aí ele falou assim, vamos ter um border. Aí eu falei assim, não, border não, vamos ter um pastor alemão. Você quer um cachorro inteligente e que sirva para cuidar da casa? Vamos ter um pastor alemão. Tá. Aí a gente teve a chácara, compramos a chácara, eu falei assim, agora eu posso ter um pastor alemão? Pode ter um pastor alemão. Mas na mesma hora, eu já fui atrás do que eu queria, que era a Gerta. E a Simone queria um cachorro pastor alemão preto, né? Porque quando eu tive, eu escolhi o meu macho, o Herbie, e meu pai escolheu a fêmea, que a gente começou, a Arish. Só que quando eu fui conhecer a Arish, eu vi que a mãe era preta. Eu fiquei apaixonada no pastor alemão preto desde aquela época, só que eu não conseguia achar. Era muito difícil achar um pastor alemão preto. Aí eu fui atrás, eu consegui a Gerta, e aí hoje eu não tenho mais um pastor alemão, porque a Gerta é dele, porque ela gosta dele, não, tudo que ela fala é com ela. A Simone fala que eu enfeitei a Gerta, né? Mas assim, que... a gente foi buscar lá no sul, né? E porque a gente, na época que a gente não conseguiu achar e... Calma, desculpa, não conseguiu achar por quê? Porque cachorro preto? Preto, é. Preta. Não conseguiu achar aqui. Quando foi isso? Em que ano foi isso? Foi em 2021. 2020, né? 2021, que eu comecei já atrás. Aí eu comprei ela na barriga da mãe.
Em julho eu comprei, que ele falou que ia cruzar e ia nascer em setembro. Aí a gente comprou. Mas tem certeza que vai ser preto? Sim, tem certeza, porque assim, a fêmea lá, ela Ela é homozigota, né? só dá Então. preto, né? Aí sim, vieram outras fêmeas também, a gente pediu para ele escolher uma para nós, né, que a gente queria usar aqui para exposição. E em dezembro nós fomos buscá-la. E assim, eu não sei se é por causa disso, né? Quando o criador me entregou a Gerta, quando eu peguei ela fez xixi em mim, né? Aí a Simone fala que ali ela me escolheu, né? Ela marcou ele. Me marcou, né? Agora ele vai ser meu. É. Aí a Simone falou, eu queria uma cachorra preta e eu não tenho uma cachorra preta agora, né? Então assim... Então o canil começa em 2021, a 2021. primeira que inaugurou foi a foi a Gerta. Gerta. Isso. Ali começou toda a paixão. Aí assim, primeiro é só para ter o... Aí ele pegou o bichinho, agora ele é viciado em pastor alemão. Pra quem não sabia pior, nada, agora tá é. até mexendo com CBPA, essa parte toda. Agora, quando Evoluiu. vocês começam a seleção de vocês, logo bem no início, com esse primeiro cão, é um cão preto. Isso. Então, pastores alemães não é muito comum se olhar um pastor alemão preto. Preto. Inclusive, aqui no Brasil, existe um estigma de que o pastor alemão preto, na verdade, uma denominação para pastor alemão preto em quase todas as regiões do Brasil, que o pastor alemão preto é um pastor belga. Não sei se vocês já ouviram Mas falar isso aí isso, veio né? antigamente, por causa do pastor belga Grendel, né? É Grendel que fala? É, Eu acho exato. que assim, que veio, que todo mundo olhava e achava que era, que existia. Mas aí depois o pessoal ficou sabendo que não é. Existe o pastor preto e o pastor belga de Grendel, né? Foi certo, É porque desculpa. assim, Eles são totalmente diferentes, né? Você olhar, colocar um perto do outro, você vê as diferenças assim, significativas dele, né? Que é um cachorro mais quadradão também, tipo o Malinois, né? Mais esbelto. E ele tem, assim, uma tendência como se fosse um cão de pelo longo, do pastor alemão de pelo é que longo. quando se fala em pastor alemão, assim, no Solene. imaginário das pessoas veio capa preta, né? Tipo assim, eu acho que é porque teve Rintintim lá em 1900 e atrás, outras séries também aí, outro dia tava tendo uma série também, eu não sei nem, o Rex, um outro canal aí, entendeu? Assim, o imaginário das pessoas é direcionado pro capa preto, quando na verdade tem o pastor alemão preto, aí tem o pastor alemão cinza, Que é maravilhoso. entendeu? Então, assim, é que as pessoas estão aprendendo, acho ainda, sabe? Assim, essas outras cores, né? Se a gente for pensar, né? Sabe? Esse start que foi dado na criação de vocês, que vocês são criadores hoje de cães de exposição, foi um cão de exposição ou foi um cão vulgo trabalho que chamam hoje? Foi disposição. Foi à né? disposição, a gente E ele era comprou. preto? A Gerta A preta, Gerta? Sim, a Gerta preta, ela é disposição, ela é linha de exposição. Aí depois veio a Moana, né? Que o nome dela de pedigree é Mamba, mas para nós ele é a Moana, que é capa preta. Aí, como diz um amigo nosso, né? Pastor alemão é uma cachaça, né? Depois que a gente bebe uma vez, a gente bebe outra acaba virando vício. Então, assim, se não se controlar, daqui a pouco tá cheio de cachorro. Então, assim, a gente tem que ir vendo o que a gente pode e buscando os melhores exemplares, para que a gente possa ter uma criação responsável, que possa proporcionar bons filhotes e ter boas matrizes, bons cães, né, entendeu? E assim, a gente também participa da exposição, então assim, a gente quer fazer bonito, sabe? Levar o nome de Brasília, entendeu? Mostrar que aqui também Aqui já foi um polo de exposição de pastor alemão, que nem eu falei para vocês, né, quando eu era... E há pouco tempo também ainda tinha, até 2000 e pouco, ainda tinha exposição aqui, aí a gente voltou ano passado, né? Esse ano, né? Na verdade, a gente voltou da exposição. Foi esse ano. Então a gente está tentando fazer isso. Resgatar o pastor alemão aqui em Brasília. E não é só aqui, sabe? É aqui, vocês sabem, né? Aqui, Goiás, Mato Grosso do Sul, tá precisando de pessoas que queiram investir na raça e trabalhar com seriedade, sabe? E tem muitas pessoas que querem ter pastor alemão em casa. Então, assim, às vezes nos contactam e nem tem filhote, se a gente sabe de algum criador que tem, a gente indica. E assim, tem muita gente querendo pastor alemão. Assim, falta. Nesse resgate da raça pastor alemão, qual é a essência que você busca dentro desse resgate? Por exemplo, como as aptidões físicas mais marcantes do cão, a coloração, se você busca mais cães cinza, mais preto, se isso importa, não importa, ou se de fato a característica física que você tenta resgatar
ela está alinhada com um temperamento que você busca? Olha, eu falo assim, que a gente procura, claro, cães que tenham a estrutura dentro do padrão da raça, que seja o que tenha uma garupa legal, que tenha um dorso, que tenha um tórax profundo, entendeu? Que tenha passadas boas, mas a gente quer cães bons, com temperamento excelente, que é o que o pastor alemão. Então, para a gente poder passar isso para umas pessoas, a gente tem que ter cães com temperamento, que eu acho que é o mais essencial do pastor alemão. São animais assim que você pode confiar. A confiança dele você tem nele é extrema. Então, são cães que têm que ter essa confiabilidade. A cor não importa, né? Eu gosto de todos. Eu tenho paixão pelo preto? Tenho, eu gosto, eu acho que chama, destaca, eu acho assim, naquela escuridão, o cachorro tá ali, aparecer só, de repente você só vê aqueles dentinhos brancos, né? Eu acho assim uma visão muito bonita. Mas o capa preta é lindo, o cinza é maravilhoso e o cão tem que estar dentro do padrão da raça. Uns se destacam mais no padrão, vão receber o primeiro lugar. Outros se destacam menos, porque às vezes tá com um antebraço um pouco mais curto, tem uma passada mais curta, mas ainda estão dentro da raça. Não Às quer vezes dizer a que não tem um bom orelha está um temperamento, pouquinho, sabe? mas o temperamento é essencial. O que a gente sempre procura no pastor alemão é o temperamento. Agora, calma aí, deixa eu só fazer uma pergunta pegando essa linha, porque, como a gente comentou aqui, o Erlon é o representante do CBPA aqui Isso. no DF. E o pastor alemão ele tem uma particularidade em relação às outras raças, porque a criação dele é muito bem gerida, eu diria assim. Sim. Né? Você tem vários controles ali em relação à saúde, ao temperamento. Queria que vocês explicassem, com base nesses procedimentos, né, que são feitos, o que é um pastor alemão ideal, do ponto de vista da saúde, do temperamento, e quais são os procedimentos que essas instituições adotam para falar, pô, esse é um exemplar digno da raça. Vai lá, fala sobre a saúde, daí eu falo a questão de Não, regulamento a aí. saúde do pastor alemão, a gente procura sempre animais que são livres de displasia para o cruzamento, animais que têm bom temperamento, né, animais, porque dentro das provas, né, o Erlon vai explicar direitinho, existe a prova de temperamento, a prova de proteção e a prova de estrutura mesmo, para poder você avaliar o padrão da raça do cão, né, e outras coisas que também faz com aninhado e tudo. Então a gente procura sempre a saúde do animal. O controle da displasia, não ter muita consanguinidade, né? Porque tem o limite de até onde você pode fazer consanguinidade no pastor alemão. Você não pode cruzar pai com filho com mãe, nada disso. Então tem um grau de parentesco para você evitar doenças genéticas, né? Porque sempre quando você começa a aprimorar muito a raça, também coisas boas aparecem, mas coisas ruins também aparecem. Então existem algumas doenças, né, ligadas a essa hereditariedade que a gente tenta desfazer com a consanguinidade, diminuindo essa consanguinidade. Porque quando você precisa montar uma raça, você precisa às vezes da consanguinidade para você chegar naquele padrão, porque você tem que repetir o que foi aprovado para aquela raça, né? Então, às vezes, você começa a juntar parente e tal, para poder ter essa parte de fazer. Então, quando você tem o compromisso com uma criação ética, você vai procurar seguir os padrões, as normas do CBPA que a gente segue, e também, com isso, evitar problemas futuros para próximos criadores, tutores, né? Quem queira ficar com um cão. Simone, e esse controle da displasia, em que momento ele é feito e quais são os limites, assim, o que um cão precisa para ele passar por essa aprovação? Então, o cachorro, a partir dos 12 meses, ele pode já ser radiografado para você ver a questão genética. Se for um cachorro que já tem na genética dele a displasia, vai aparecer com 12 meses fazendo a radiografia. Na radiografia existe um grau que o veterinário que estudou para fazer essa análise, ele vai ver direitinho se o animal está dentro do ângulo que pode ser. Se esse animal estiver um pouco acima, um pouco abaixo, isso aí tudo vai ter uma nomenclatura. Aí o ideal é que ele seja ou normal ou quase normal.
ainda tem o ainda permitido, e a partir disso já é displasia grave, né? Tem os graus. Aí, então, isso aí vai depender. Então, normal, quase normal, ainda permitido, são os que são usados para poder cruzar o animal, tá? E também faz, além do raio-x do quadril, a gente também preconiza também fazer do cotovelo, que também pode sentir também problemas de displasia, porque todos os cães de grande porte têm o problema da displasia, né? Esse não é uma doença só do pastor alemão, como muita gente acha, que o pastor alemão, porque o pastor alemão foi uma raça muito difundida, então todo mundo tinha um pastor alemão, todo mundo levava, e às vezes um problema que eram esses cruzamentos, assim, de qualquer jeito, né? Sem controle. Sem controle. Então você acabava difundindo a displasia, né? Entendi. Então esse que é um... Aí o cachorro foi aprovado na displasia, ele passa pro... Então, né? Aí já vai pro Erlon. Como a Simone colocou, aos 12 meses, a partir dos 12 meses, desculpa, o cão pode fazer o raio-x para verificar a questão da displasia. Tá ok, tá normal, quase normal, ou ainda permitido, que é o que o clube deixa a gente prosseguir com o macho como reprodutor, ou com a fêmea como matriz, né? Porque se der algum problema de displasia, o cão não pode ser usado na reprodução. Por quê? Porque isso aí vai gerar doenças futuras e pode acarretar realmente cães que tenham problemas de saúde. Isso vai trazer sofrimento para o animal, sofrimento para o tutor, assim, gastos indesejados. Então, assim, não é nada disso que a gente quer. A gente quer oferecer animais de qualidade que não venham a ter sofrimento no futuro, né? Então, vamos lá. A partir de 12 meses ele faz raio-x, deu ok, beleza. Aí, tenho lá uma fêmea e eu quero usá-la para reprodução. Aí eu tenho dois caminhos. O caminho ideal é eu fazer a seleção dessa fêmea. A seleção dessa fêmea, ela vai passar por uma prova de obediência, né? E de proteção. E temperamento. Que daí vai provar que ela tem um bom temperamento, certo? E isso é feito por um juiz, né? Que é vinculado ao clube. E após, ser aprovado tanto na prova de proteção quanto na de obediência, provando que o cão tem um bom temperamento, o juiz ele vai olhar o cachorro em si e vai fazer observações. Sei lá, cão... pisa bem de frente. Pisa bem de frente, cabeça grande, cernelha tal. Então, assim, ele faz uma série de observações ali que isso vai constar no pedigree, vamos pensar assim, online, que vem no CBPA, né? Quando a gente entra lá, colocando o nome lá de uma das nossas fêmeas, por exemplo, Puma do Assírios. A hora que eu olhar Puma, aí vai dar lá que ela foi selecionada, vai dar as características dela, data de nascimento, o raio-x, que está normal, a pelagem dela que é a capa preta. Mas o proprietário, a gente recebe do clube como se fosse um certificado, que tem todas essas descrições, as notas que ela ganhou nas provas, entendeu? Então, assim, esse animal, ele está selecionado, é uma fêmea pronta para cruzar com um bom macho, né? Que a gente veja, esse macho aqui, ele vai cruzar com a nossa fêmea, e as boas características dele, com as boas características dela, tem a probabilidade de gerar um filhote melhor do que os dois, certo? Ok, os dois sendo selecionados. Mas também existe a possibilidade de o cão ser no caso, uma boa cadela, que não teve a oportunidade de ser selecionada ainda, por N problemas. Minha, eu quero cruzar, eu quero ter uma... Não teve a prova de seleção. Não fez, ou então problema mais recorrente. Então, aquele negócio, minha cachorra de casa, eu quero tirar uma cria dela. Aí o cara recorre a um instrumento chamado permitido. Mas aí, assim, um juiz de seleção ou um representante do clube vai avaliar o cachorro, o cachorro, não seja a cadela, ou seja o macho, a dentição, vai avaliar o tipo do cachorro, aí o cara me chama lá para olhar o cachorro. E também tem que ter o raio-x. Tem que ter o raio-x, exatamente. O raio-x tem que estar ok. Me chama lá para ver o cachorro, esse aqui é um pastor alemão. Então olha o pastor alemão, eu falei, isso aí não é bem um pastor alemão. E tipo assim, sabe? Então tem um cachorro que tem a pedigree do clube, que tem o raio-x ok, dentição em ordem, não seja um cachorro, entre aspas, medroso, que tem que ser resistente ao tiro também. O macho tem que ter os 2 testículos. Então tem uma série de coisas que a gente olha para dar o permitido para esse cão que não foi selecionado. Então, assim, aí esses
seja os cães selecionados ou que tenham permitido, eles estão autorizados a fazer o acasalamento, né? E aí, assim, esperar que tragam bons filhotes, né? Como eu falei, assim, os criadores, eles têm a obrigação ética e moral de escolher bons pares para os seus cães para que gerem bons filhotes que não vão ter problemas no futuro. E lembrando que depois que nascer também, passa-se, o CBPA também tem a verificação da ninhada, para você verificar que aqueles filhotes realmente estão todos no padrão. Microchipados, né? Estão todos com o mesmo tamanho, o mesmo peso, entendeu? Que você não está criando... Não tem uma ninhada... Vamos botar assim, entre aspas, fundo de quintal, né? Essa prova, essa avaliação que acontece para os pastores alemães, ela engloba tanto os cães de trabalho quanto os cães sim, de exposição. Sim, a seleção ela é tanto para os cães de trabalho quanto os cães de É exposição. obrigatório para toda a raça de pastor alemão participar desse critério. Olha, eu não vou dizer a palavra obrigatório, mas eu acho que isso credencia o cachorro, sei lá, né? Vamos lá, vamos colocar uma coisa... Porque você vai estar provando assim, porque vai estar por escrito que o seu cachorro tem um bom temperamento, o seu cachorro fez uma prova de obediência, ele passou, seu cachorro tem todas as características de um pastor alemão. Não tem aversão ao tiro, entendeu? Então tudo isso está lá escrito, é um cachorro que tem espírito de luta, então vai estar escrito ali, vai estar comprovado, você vai fazer. E isso também, a seleção também é um plus que a gente fala, né, no pedigree do animal. Porque ele também vai estar lá colocado que os pais são selecionados, entendeu? Então ele vai ter uma cor de pedigree diferente, porque agora, existem 3 cores. Quando a seleção para a raça pastor alemão ela é obrigatória? Quando ele é obrigatório? Quando ela é obrigatória. É quando o cachorro vai se tornar padreador, aí ele é obrigatório? Não. De jeito nenhum. Não, assim, por exemplo... Então, se você tem um cachorro lá agora com 5 anos e fala assim, agora eu vou treinar e eu quero fazer meu cachorro selecionado. Pode, ele não vai ser... Por exemplo, eu tenho um cachorro da raça pastor alemão, comprei uma fêmea e coloquei para cruzar. Eu só consigo emitir o pedigree desses filhotes se o meu cachorro passar por algum critério de avaliação dentro da sociedade. O permitido, né? É o permitido, mas é o mínimo. O mínimo é obrigatório. Na verdade, assim, antes disso ele tem que ter o raio-x. É o raio-x, que é o primeiro. A primeira coisa, para você cruzar um pastor alemão, você tem que fazer o raio-x. Aí, assim, a gente manda as informações para o clube, né? Isso é obrigatório. Isso é obrigatório. É uma avaliação. Você não é obrigado a fazer o raio-x. Esse raio-x. Se você não for cruzar. No momento que a gente vai numa clínica que tem que é credenciada pelo CBPA, porque eles têm que saber a posição certinha, né? Vai fazer certinho como eles querem o veterinário lá. Lá dentro do clube existem 2 veterinários especialistas que vão avaliar. Não é daqui, você não vai pegar o laudo daqui e vai mandar. O laudo daqui não adianta nem mandar, porque eles vão olhar só as imagens. Aí vão fazer as observações deles lá falando, esse cachorro aqui tá normal, esse é quase normal, esse tem displasia, entendeu? E é uma coisa pública, vai estar lá exatamente. aberto, todo mundo vai saber. Entendeu? Essa é uma avaliação radiográfica de todo o corpo do cachorro. Quadril e cotovelo. Só quadril e cotovelo. Coluna não. Não, a coluna não faz. Essa que porque avalia a displasia, né? Bom, tem um exame para coluna, né? Tem um exame. Sim, né? Mas dentro desse conceito não, mas isso aí é para outros problemas que assim que podem, que os animais podem ter, mas não para essa parte genética do pastor alemão é a displasia que é mais controlada. Hoje existe uma grande característica dos cães pastores alemães de trabalho e de estrutura, que é a traseira do cachorro, né? Esses cães de exposição, eles hoje, modernamente falando, têm uma garupa um pouco mais baixa. Quando é que surge essa tipicidade nesses cães de estrutura? Então, essa parte não tem a ver, não vou falar. Eu não vou ficar nervosa. Então, a gente quer saber de onde é que vem essa angulação. Isso aí, essa angulação foi criada para melhorar o impulso do pastor alemão, melhorar ele cobrir uma área maior com menos gasto. Que nem você pegar vou fazer assim, existe o manga larga marchador. Então na marcha, ele fica aquele tempo todo ali na marcha sem um desgaste. E aí para isso que foi
foi feita essa angulação? Para ele ter um impulso maior, ele poder cobrir uma área melhor e maior e não se desgastar. É um cão de pastoreio, né? Ele é um cão de pastoreio. Então, ele vai fazer o trote. Ele não, você vê na exposição, não sei se você já teve a oportunidade de ver, eles ficam andando. Aquilo ali, ele vai ver toda a movimentação do animal. Ali também está observando toda a estrutura e está vendo quanto melhora uma movimentação, mais bonita a movimentação, mais fluida, mais os animais têm pontuação com isso, com os juízes, né? Mas não quer dizer que quanto mais baixa a traseira, mais angulada, ele vai ficar melhor. Não, foi feita um caimento, uma angulação dessa traseira, né? O pessoal fala muito de rebaixado, não é rebaixado, ele só teve essa angulação para poder melhorar. Mas tudo na criação é assim, às vezes uma coisa fica mais exagerada. Você, não, vamos cruzar porque agora vamos abaixar. Abaixou demais, aí agora tá voltando, entendeu? Porque tudo na criação é isso. Começa a gerar problema, então começa a gerar, não é? Tem um limite, né? Porque senão você começa a criar instabilidade no animal. Calma, você vê uns animais com instabilidade muito grande. Agora, então você acha... Não. Que houve um exagero em algum momento. Algum momento, sim. E aí precisou retomar. Vamos respirar, Então, houve o bom senso de ver que estava se caindo demais, entendeu? Começou a criar... Os cachorros estavam sem firmeza, né? Entendeu? Começou, a angulação não dava uma boa estabilidade. E foi nesse mesmo período que começou a se associar isso com displasia. Porque muita gente coloca no comentário... Tem alguma relação? Não tem nenhuma relação, entendeu? Não tem relação, porque a displasia é um problema do acetábulo com o fêmur, entendeu? A displasia coxo-femoral. Você vai ter aqui está o acetábulo e aqui está a cabeça do fêmur. Você pode ter um problema que é o acetábulo está mais raso, então ele corre, então você vai ter subluxações direto. Ou o próprio, como é que eu posso falar? A cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur, ela vai estar frouxa e vai ficar saindo também, do mesmo jeito. Porque você não tem um ligamento que vai manter ele ali naquele local, vai deixar ele seguir. Então, você tem esses problemas. A displasia é isso, não tem a ver com a angulação, tá? Nesse caso, não vai ter com a angulação. E essa questão da displasia não é só um fator hereditário, é um fator também ambiental, vamos pensar assim. Aí a pessoa pega um filhote, seja de estrutura, de trabalho, aí... faz o cachorrinho exceder os limites do próprio corpo, sabe? Corre demais, aí chega em casa, ele põe o cachorro num piso liso. Aí, então, assim, isso tudo afeta e pode acarretar displasia. Então, é o que a gente fala. A displasia não é só um fator hereditário, ela é um fator também que pode ser causado, né? Por um mau cuidado com o animal, com o filhote, né? Que a hora que ele chegar nos 12 meses que tá adulto para fazer o raio-x, ele tá, entre aspas... com displasia, ou não que seja uma regra, mas tá um animal que foi judiado, sabe? E não é isso. É mais ou menos uma criança de 10 anos, eu vou levar pra academia pra fazer halterofilismo? Não vou, né? Sabe? Eu tenho que esperar ter um desenvolvimento pra estar um adulto, né? Então, assim, o cãozinho, o pastor alemão também é dessa forma. Eu tenho que ir exigindo aos poucos para que ele vá criando confiança no que ele tá fazendo, força e resistência, para que quando ele seja um cão adulto, ele esteja preparado para aquilo que ele está sendo adestrado e sem ter sido maltratado, e na hora que for fazer o teste do raio-x lá, beleza, meu cachorro está preparado, tá raio-x ok, agora eu vou selecioná-lo para mostrar que eu sou uma pessoa que me dediquei e tenho um bom cachorro, sabe, que veio de uma ótima linha de sangue, seja de estrutura ou seja de trabalho, para que eu possa utilizá-lo como um reprodutor ou como uma matriz, sabe? Então, assim, só um detalhe, eu vou comentar aqui, essa preocupação da criação do pastor alemão com a saúde, né, em especial com a displasia. Eu não me lembro se tem ou não, eu desconheço se tem outras raças esse mesmo controle, né? Não. E é muito interessante que quando a gente fala de cães de trabalho, qualquer cão, pelo menos pelo que a gente acompanha aqui, para fazer parte de uma instituição policial, do exército, esses são os mesmos critérios, né? Então, sim, o critério que se tem na seleção de um pastor alemão é o mesmo critério em relação a essa questão de saúde da displasia
de um cão de trabalho na polícia, no exército. Sim, porque normalmente eles também procuram animais de linhagem, de procedência, então são animais que vêm com pedigree e aí eles fazem seguem a mesma cartilha, né, de fazer. Independente da raça, Malinois, o que for, Golden, sim, Labrador, vai seguir essa mesma cartilha. E quando você falou saúde, né, cuidado, um excelente local para o cachorro viver, higiene, excelente alimentação, cuidados veterinários, adestramento e carinho, sabe? O cachorro também gosta de carinho. Agora, o cara quer um cachorro para deixar lá no fundo do quintal, ele não vai nem olhar a cara do cachorro. Pô, quando a gente chega em casa, elas ficam numa alegria, nem me sinto a obrigação de ir lá falar com elas. Sabe? Não, aí esse cara tem que comprar um gato, fica a dica. E deixa eu te falar. E assim, uma coisa que o pessoal sempre associa muito, né, o pastor alemão com a displasia, porque foi um cão muito difundido, né? A raça pastor alemão, eu digo assim, é uma raça que não sai da moda. Para mim, é uma raça que tá sempre existe. Às vezes tem os seus altos e baixos, né? Às vezes você tem mais e menos, mas é uma raça que está sempre aí. Então, por isso, como ela é uma raça que teve muito e ainda tem, é um cachorro que vai mais ao veterinário, então entra na estatística. Então, lá você atende, vamos supor, 5 pastores alemães e um labrador. Se dois pastores alemães tiverem, ele vai ter mais displasia que um labrador, entendeu? Mas a gente sabe que já se fez um estudo por anos, né? Foi de 79 a 2016, alguma coisa assim. Registro. E então o pastor alemão, ele não está em primeiro lugar, ele não está em quinto lugar, ele não está em 10º lugar em número de displasia, ele não está no 30º lugar, ele está no 50. Acho que é com o 43º aí esse estudo que a gente tem aqui até 2016, né? Entendeu? Então, assim, assim, não é um cachorro que tem, assim, ele tem displasia, tem como qualquer cão de porte grande, ele é sujeito a isso, porque é um animal que o metabolismo é muito rápido, é um animal que chega num tamanho dele, com 8 meses, praticamente já está no tamanho. Você já tem ideia do tamanho do cachorro. Meses, geralmente é o tamanho. Não, a gente tem uma fêmea lá, tá com 4 meses, né? Tá com 20 e poucos quilos já, sabe? Eu falo que é grandoninha, vem cá grandoninha, aí lá vem ela, entendeu? sabe? Porque é isso, são animais de grande porte, eles crescem muito, mais ou menos com essa idade, até 8 meses, 9 meses. Então, eles têm essa força da gravidade também agindo muito e é um metabolismo muito rápido. Então, eles sofrem muito, às vezes, não dá tempo, às vezes, de toda a conformação ficar boa óssea deles, né? Então, eles podem sofrer com a displasia, né? Mas agora, qual que é o tipo de... Qual é a frequência e o tipo de exercício ideal que um pastor alemão pode fazer durante o dia a dia? Vamos lá, assim, vou falar da gente agora que a gente... Você fala da idade também. Exatamente, né? Assim, desde que vamos falar, as meninas chegaram lá em casa, né, os filhotes, a gente já leva elas para treinar para exposição, né? Umas têm mais aptidão, outras menos. Mas assim, aí brinca com ela com rabicho, né? Para estimular a caça, faz trabalho de pista, vai lá, dá uma pista, deve ter o quê? Uns 50 metros, mais ou menos, né? Dá algumas voltas na pista para ela aprender a andar, né? Entendeu? Caminhando, sabe? É mais uma brincadeira. Então, assim, isso a gente treina 2 vezes por semana. Então, assim, o cachorro tem vontade de ir. Quando elas peçam que sabe, terça e quinta, a hora que eu começo a mexer nas coisas, todo mundo começa a ficar louco lá. Eu quero ir. A hora que abre a caixa, já pula na caixa para ir pro treino. Então, assim, elas gostam, sabe? E assim, chegando lá, elas sabem o que tem que fazer. Lógico, né? O filhote ele vai aprendendo, né? Mas, voltando ao que você falou, é um trabalho lento, né? De não muito esforço, para que o filhote não tenha desgaste das articulações, né, sabe? Isso aí é a importância de um adestrador, né? Para poder Exatamente. orientar sempre o tutor. A gente também orienta, gente. Normalmente é aquelas brincadeiras, dentro de casa, brinca, mas você não vai pegar um cachorro desse e vai fazer uma maratona, já vai botar, porque tem gente que pega o cachorro cross, né? E já vai correr, acha que, eu tenho... pessoas fazendo isso agora mesmo. Porque tem gente que pega o cachorro assim, é um cachorro grande, então já posso correr 5 km. Não é, você
você aguenta correr 5 km, ele não aguenta. Ele vai correr, né? Mas aí vai ter Ele vai a mancar. conta. vai sentir. Cara. Eu acho que aí a importância Aí assim, de a aí gente se aquela cuidar, coisa, né? né? A boa alimentação, né? O cachorro não pode ser gordo, ele tem que ter o peso dele, né? Sabe? Então, assim, o próprio clube ele orienta. Os machos e as fêmeas, eles têm um peso X e Y, né? Porque, assim, o cachorro muito pesado vai afetar também as articulações. Aí o pessoal achando, tá gordo, tá saudável. Não é isso, né? Sabe? O Pastor Alemão João gosta foi lá em bastante, casa né? tirar o peso de uns cachorros, de uns filhotes. Aí eu tive que fazer que nem o UFC, botar eles pra queimar, pra bater o peso. Deu fubá antes pra poder dar aquela engordada. Não, no caso deles era pra perder o peso. Botei na sauna, todo mundo lá. Sacanagem. Cara, o pastor alemão, ele é considerado um cão de fácil treinabilidade? Sim, é um cachorro inteligente, um cachorro que assimila o treinamento com facilidade. É um cachorro que ele se apega, sabe? Assim, é você, ele reconhece quem tá junto dele. Assim, e assim, queira ou não queira, cada um escolhe um em casa, sabe? Vai ter cachorro X que vai gostar de fulano em casa, cachorro Y que vai voltar de Beltrano. Não é porque ele quer aquilo, é porque você gosta mais de um amigo e menos do outro. E por quê? Porque tem mais afinidade, não sei, sabe? Então assim, mas o cachorro escolhe. Então assim, isso que a Simone falou aqui, da Gerta lá, que era pra ela e que a Gerta me escolheu, assim, às vezes fico pensando, sabe, eu não fiz nada a mais pra ela, é porque ela quis o meu cheiro, não sei, cara, sabe? Então assim, Mas é um cachorro realmente fácil de treinar. Desde pequenininho, você começa com aquela brincadeira. Dá um biscoitinho quando você senta. Senta, aí dá um biscoitinho, eles vão muito bem. E é um cachorro assim, que a gente fala, que nem vocês, no termo de vocês, de um adestramento mais pesado, é um cachorro que não quebra fácil. Ele aguenta um adestramento, você mudar aquela rotina dele de repente, às vezes ele, para aprender a fazer o larga, às vezes você tem que tirar o animal, então ele já está com aquela assim, eu quero pegar, eu vou pegar, mas chegar ali eu não posso pegar, eu tenho que ficar latindo. Eles aprendem isso muito fácil, né? Não sei se você tem essa experiência também, né? Eu acho que são cães que respondem fácil. Eu queria te fazer uma pergunta. Faço uma pergunta. Que vai te levar no teu passado aqui agora. Por que você não teve um pastor alemão dentro de um apartamento? Porque eu não tive, então eu vou te falar. Pessoas que moram num apartamento não podem ter um pastor alemão? Devem ter. Eu não queria ter. Mas o problema é que no começo eu era dependente. Minha mãe nunca gostou de ter animais em casa. Nunca gostou mesmo, entendeu? Então, eu não podia ter. Então, era isso. Aí, consegui, com muito custo, às vezes, ter um cachorro pequeno. Aí, depois, quando eu fui para casa, tive. Tanto é que, quando a gente mudou, eu levei minha pastora para morar no apartamento. Quando a gente foi para um apartamento, ela ficou comigo. Mas ela já estava com 13 anos, logo ela se foi. Então, eu já tive. Aí eu ainda morava com ela falou, não quero. Que idade você tinha quando você morava em apartamento e queria ter um pastor alemão? Que eu queria ter um pastor alemão? Então eu vou te falar, eu morei em apartamento dos anos 70 até 83. Então durante 13 anos eu quis ter um pastor alemão dentro de um apartamento. É muito drive reprimido, hein? Muito drive reprimido, mas por que eu tô falando? Depois, assim que... Minto, foi em 82. Em 82, a gente mudou para uma casa na sexta-feira à noite. Sábado de manhã eu estava na porta do canil contando a pastora alemã. Porque o que eu tenho visto é que muitas pessoas que moram em apartamento, a primeira coisa que fazem quando vão para uma casa é ter um cachorro. E essas pessoas que querem ter um cachorro acabam comprando pastores alemães, golden retrievers, cães grandes. O que eu, como um dono de apartamento ou uma pessoa leiga que está iniciando na criação de um pastor alemão, preciso saber para levar um filhote de pastor alemão para casa? O que eu tenho que ter? Para casa você fala para um apartamento ou para uma casa com quintal, vamos pensar? Uma casa com quintal e um apartamento. Isso é muito importante porque a gente tem até pessoas aqui que já fizeram aqui
podcast com a gente que mora em apartamento Sim, com 2, 3 pastores. A pessoa tem- a Stephanie, ela tem 2 pastores. A pessoa tem que ter tempo, cara, Tem pra que investir ter no pastor alemão. O pastor alemão é um cachorro que precisa Aspirador de... de pó. Tem que ter tempo, cara. Ela até mostra lá, né? Que... Mas, porque assim, o cachorro ele precisa gastar energia. Então eu tenho que descer com ele várias vezes, tenho que ter um adestrador de repente para que ele faça um trabalho lá no pilotismo, no gramado do prédio. Porque assim, ele é um cachorro de trabalho, né? Um cachorro de pastoreio. Então assim, ele tem aquilo dentro dele. Então ele precisa gastar energia, cara, sabe assim? Esse é o ponto. Quando ele tá numa casa... Você fazer... O animal, ele precisa de uma dedicação. Então, quando você tem um pequeno em casa, aquele espaço é suficiente. Mas um pastor alemão já é um animal grande, assim como o Golden e outros cães grandes. Você precisa de um espaço, você precisa se dedicar. Porque não é um animal para ficar deitado o dia inteiro. Ele precisa disso, ele gosta disso. Ele gosta de correr, gosta de pular. Servir, né? Eu acho que o pastor alemão exatamente, gosta de servir. Exatamente. Então, ele gosta de te acompanhar, então ele vai querer ir nessas caminhadas. Então, você levar isso. Isso é o principal. Tanto no apartamento quanto em casa. É a dedicação da pessoa. Em casa, você ainda tem a comodidade de ter o quintal lá para ele correr, brincar, pegar a bolinha e tal. E você tem que fazer do seu quintal a parte de baixo do apartamento. É a mesma coisa, entendeu? A única coisa que a gente fala sempre quando a pessoa, eu moro em apartamento. Beleza. Só cuidado com o piso, procure não deixar o animal ficar correndo ali para ele não ter perigo de escorregar, abrir a patinha, por problemas de saúde mais para frente. Isso é... Mas a criação, se você tiver dedicação, tiver amor e quiser, você tem. A pessoa tem que ter consciência, né? Sabe assim? É só isso. Que assim, é um ser que está dependendo de você. Não é um filho, mas sim, é um ser que depende de ti. Então, assim, você tem que dar qualidade de vida para ele, sabe? E como eu falei, a boa alimentação, bom tratamento, carinho. Nesse bom tratamento, é um local que ele tem uma vida feliz, né? Vou ter ele no apartamento, mas é igual, assim... Aí não vou falar com ele. De modismo, né? Aí eu comprei e aí daqui a pouco já fica aquele cachorro, tem que descer essa hora. Tem que descer. Quando minha mãe, a primeira coisa que ela falou assim, eu não quero cheiro de cachorro em casa. Então, qualquer coisa eu não quero ver. O Erlo, quando me conheceu, eu tinha um cachorro que ele tinha problema, estava com câncer no intestino. Então, ele tinha problemas de diarreia direto. Ele ia lá 2, 3 horas da manhã, me chamava, eu descia com ele. Entendeu? Aí é que negócio, a pessoa ter comprometimento. Meus cachorros não faziam sujeira dentro de casa, mas eu descia. Porque o cachorro aprende, sabe? O cachorro criado em apartamento, ele aprende. Mesmo no canil, cara. Mesmo no canil. Nas baias, as meninas, às vezes elas não só se elas ficarem muito tempo presas lá, sabe? Por algum motivo, que ela faz xixi ou cocô, mas se não, elas aguentam para não sujar a casa dela, sabe? O ambiente onde elas deitam, dormem. O pastor alemão, ele muda a rotina de uma casa. Muda, cara. Agora, eu quero saber o seguinte, sem romantização nenhuma. Tá. O que é mais difícil de ter num pastor alemão? Eu vou dar um norte para vocês. Eu tenho um amigo, chama Augusto Viana, que é da Fazendinha de Quintal. E ele estava me falando sobre a romantização, o lado bom de ter um filho. Ele tem uma filha muito pequena. Ele falou, Max, é tão bom quando ela chega, eu abraço. Olha só que maravilha. Cara, como é bom ter um filho. Mas a maior parte do tempo, meu filho. Menina, desce daí. Sai daí. Olha, não pega nisso. Tu vai tomar choque. Olha, não faça isso. Come tudo é bom, né? Como é ter um pastor alemão? Nessa fase inicial. É a mesma coisa. A pessoa acaba de comprar um sapato lindo, paguei caríssimo no meu sapato, esqueci do lado de fora. No dia seguinte eu não pude nem estrear meu sapato. Mas assim, são essas coisas que acontecem, né? Quem compra lá, aí eu falo, cara, eu vou ser bem honesto contigo, antes da pessoa levar, faz xixi, parece besteira, né? Faz xixi, faz cocô, vai fazer buraco, pode destruir vaso de planta, estragar sapato. Então assim, isso ele vai ser educado, certo? E essa questão das plantas mesmo, tem uma série de plantas que são tóxicas. A gente já avisa, essa planta X, Y, Z, blá, 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 é tóxica. Isso aqui, se o bichinho comer, ele vai passar mal, sabe? Então assim, pra pessoa depois não dizer, não sabia que ele destruía sapato. Falei,
ele tá sendo educado, é uma criança, né? Destrói mesa. É. Mesa. Minha mesa de jantar. Não. Por exemplo, Brincando. Elas saíram Hoje, correndo. Minha mesa foi pro chão. hoje, Sorte que para ninguém essa mexeu. galera que está assistindo a gente aí, que é muito importante, o que pode atenuar, minimizar ou diretamente evitar grandes custos, grandes gastos, evitar esses tipos de problemas que acontecem quando um filhote chega em casa? O que a pessoa tem que ter em casa para receber um pastor alemão, para evitar esses problemas? O grande desafio hoje, como treinador de cães, é que algumas pessoas que compram esses cães não veem um cachorro guardado no canil. Parece que a pessoa se enxerga preso. E não consegue de maneira nenhuma ter uma rotina onde aquele cachorro tem um tempo de descanso, o tempo de dormir, o tempo de ir para uma caixa de transporte, e literalmente entram num conflito com os treinadores de deixar esses cães, desde filhotinho, soltos pelo terreno. E qual é o grande desafio do treinador? É colocar na mente dos donos desses cães que eles precisam estar guardados para a própria integridade física daqueles cães serem preservados. Sim. Então, a notícia sempre é, você chega para treinar uma mecânica de senta, de deito, uma mecânica de obediência, para poder voar, porque aquele cão já está guardado, ele está no canil. E aí, quando você entra na casa, o dono começa, não, porque roeu a parede. Não, ele está fazendo xixi no tapete, no sofá, já rasgou isso, comeu a cozinha inteira. Mas você não tem um espaço para deixar ele guardado? Então você, como criador da raça pastor alemão, como você aconselha essas pessoas que adquirem um filhote? A primeira coisa que eu falo é assim, você tem que ter um canto pro seu cachorro. Primeira coisa, você tem a sua rotina, não mude a sua rotina pelo cão, porque o dia que você precisar mudar, ele vai sentir. Porque antigamente eu só deixava ele dormir na cama, agora eu não quero mais que ele durma na cama. O animal vai sentir. Então você tem que entrar, já pensar o que você quer. Então tenha um espaço. O animal faz xixi. Como é esse espaço? Uma baia, assim, né? Eu procuro assim, uma baia, um quarto, onde você possa deixar o animal restrito. Por quê? O animal, ele faz xixi. Ele é filhote, ele ainda não tem controle sobre os seus esfíncteres. Então, deixa ali. Ele fez xixi, aí você leva para brincar. Ele brincou, tal, comeu, vai fazer cocô, volta para aquele local, para você começar a treinar o animal para fazer o xixi e cocô no lugar. Ele tem o lugar dele, ele vai saber. Como os horários que esse lugar, ele é perto, longe da casa? Por quê? Porque você falando para mim, eu consigo captar a tua ideia. Mas quem está assistindo a gente não vai saber, né? Não tem noção de como é esse canto, de como é a metragem, se tem que ter terra, se tem que ter brita, se é uma área de serviço da casa, um espaço para poder fazer o xixi. Como esse espaço? Eu sempre procuro assim, um canil que seja, você tem que pensar no tamanho do animal, e o animal, ele pelo menos ele tem que ter o espaço para ele andar um pouquinho e fazer o contorno, né? Uma coisa parada, né? Certo. Então, para um filhote, você tem que fazer mais ou menos... não deixar uma área muito grande para o animal, que nem eu falei. Ele não tem controle, então ele vai fazer xixi aqui, fazer xixi aqui. Então você tem que fazer um lugar mais restrito. Sempre procurar pelo tamanho do animal, começar com essa parte. Agora, os canis, fica mais difícil. Você já tem um canil pronto, então a pessoa vai ter que ou se adaptar, ou vai ter que deixar ali naquele espaço, né? Porque já tá lá, né? Como você vai pedir para a pessoa fazer o primeiro outro? pastor alemão que eu tive, eu só fui me dar conta do gasto que eu ia ter depois que eu tive ele. Porque a gente acha que é só comprar o cachorro. Mas cara, isso aí... Aí depois que a gente fala. meu Deus, eu preciso de uma guia, eu preciso de um lugar para ele dormir, eu preciso de um canil, eu preciso... Então quando você prepara tudo e recebe ele, tem uma vida muito melhor. Caminha, eles são filhotes, eles caminha, destroem. Caminha, destrói. Destrói, né? Eu tive uma Schnauzer, comprei uma cama maravilhosa, caríssima, toda... Quando eu acordei de manhã, cadê a cama? Tá lá na chuva no céu. Virou, eu falava assim, não nevou, hoje nevou aqui em casa. Porque aquela espuminha branca ficava pela casa toda. Nevou. Então, não tem pra quê. O pastor alemão, o ideal é você ter uma lona, um tecido mais forte, que ele não consiga rasgar. Ele é um cachorro mais bruto, vamos pensar assim, sabe? Eles dormem até no chão se der. Cara, na terra, eles cavam. Às vezes, se tu colocar a caminha lá, ela deita fora da caminha. Eu falo para as pessoas até, roia a caminha. Tu vai botar lá, ela vai dormir no chão, ou ele, sei lá, sabe? Então, assim, e
E esse negócio do xixi que a Simone falou, cocô, né? Tem aquele negócio do estímulo positivo, né? Tava lá na baia, não fez xixi no cocô, abre a porta. Aí a hora que ela sair pra fazer xixi cocô, muito bem, é isso aí. Falei, opa, tá vendo? Quando eu saio pra fazer xixi cocô aqui fora, ele acha bom, ó. Então, assim, vou segurar aqui amanhã pra quando eu sair de novo, ele bater palma de novo. Então, assim, parece besteira, né? Mas funciona. Mas eles acreditam. Eles acreditam, cara. Então, eu preciso de um canil. Ração, água. Como é que eles se alimentam, esses cães? Quando é filhote, a gente procura dar mais vezes ao dia, menor porções, mais vezes ao dia, né? Então, você sempre vai fazer de 1 a 4 vezes, de 1 não, minto. Quando é filhotinho, 4 vezes ao dia. Quando vai ficando mais assim, jovenzinho, 3 vezes ao dia, mais ou menos com uns 5, 6 meses, você começa a dar 3 vezes ao dia. E nunca menos que 2. Porque o pessoal antigamente dava 1. Uma vez ao dia, você vai correr o sério risco de, se o seu cão é para guarda, quando você come uma feijoada, o que você quer fazer depois que você come a feijoada? Se você enche o pambu dele, ele vai dormir para poder fazer a digestão dele, né? Então, divide essa ração, não vai pesar tanto o estômago do animal e também o risco que a gente tem, cães de porte grande, a torção gástrica. Então, comeu, ele precisa de 2 horas de descanso, para fazer a digestão dele, aquela ração não ficar tão pesada no estômago para não dar. Para ele cuidar, fazer a guarda da tua casa, né? Tipo assim, sabe? Essa pulação, o estômago roda e você tem pouco tempo, às vezes, para ir para um veterinário e às vezes não dá certo. É muito comum na raça do alemão, né? A gente sabe de cão campeão aí que teve problema de torção e, tipo, cão jovem com 8 anos. Simplesmente não teve jeito, sabe? Eu vi uma explicação até bem breve que é como se o intestino, o estômago do cachorro fosse ligado por 2 filamentos pequenos e aí quando ele corre o estômago pode fazer isso. O pêndulo, isso, ele faz um pêndulo. E aí ele não consegue então quando voltar. você pesou, aí você vai esticar mais aquele, então ele vai ter essa facilidade de passar, de fazer essa torção, entendeu? Então por isso que a gente sempre faz essa parte. Erlon, diga aí. Agora, por que chama canil Barras do Sul? Então, quando foi pra gente registrar o nome do canil, aí assim, eu, a Simone, a minha filha Sara e meu filho Arthur, a gente viu alguns nomes, né? Aí tinha que colocar 5 nomes. Aí escolheram esse, aquele e tal. Aí o quinto, eu falei, quer saber? Eu vou botar Barra do Sul, porque Barra do Sul é a praia que meus pais têm em casa. E assim, eu já passei desde a minha juventude lá, bons momentos, e falei, não vão nem escolher esse aqui, mas eu vou colocar na lista. Aí, cara, resumo, não foi o número 1, número 2, número 4. Quando veio o canil Barra do Sul, eu falei, eu botei por último. Você manda nomes porque eles têm que fazer a averiguação desse número. O bizu é sempre colocar o nome que você quer no 5. Pô, cara, porque o teu também foi, não, né? Sempre o último a você escolher. Mas era o que você menos queria. Quando já acabou a criatividade, aí você vai, passou na TV alguma coisa. Aí eu falei, aí quando veio eu não fiquei triste, né? Por quê? Eu falei, não é aquela história, se Maomé não vai a montanha, montanha vai a Maomé. Se eu não posso ir pra Barra do Sul, Barra do Sul vem pra mim. Então, sabe? Não, mas tá ótimo. Agora, falando sobre o canil especificamente, agora a gente já tá caminhando pro final. Fala um pouco pra gente, como é? Vocês têm as fêmeas lá, que idade que elas começam a cruzar? Vão até que idade? Tem intervalos? Como é que vocês escolhem os machos? Tá, vamos lá então. Hoje nós temos 4 fêmeas, né? 3 capa pretas e 1 preta. E tem uma filhota também capa preta, né? E a partir do 2º ano, né? 18 meses tá pra fazer a seleção. A partir dos 12 meses o raio-x, né? Fez o raio-x, fez a seleção, ou permitido, né? Como a gente já falou que pode ter também. Aí ela pode estar apta para fazer o acasalamento. Então, assim, com 20 meses, a fêmea já pode acasalar. Aí espera o cio, né? Aí faz a progesterona para ver o dia que estimado que vai ser o dia mais fértil. Aí falou, beleza, para essa fêmea aqui... Citologia vaginal. Citologia vaginal, né? Para essa fêmea aqui, a gente vai escolher um macho X lá, que eu acho que vai... que a gente procura, vamos supor, bem, né? A gente está procurando, essa cadela aqui, ela é muito boa, mas ela precisa de um pouquinho mais de robustez. Então vamos procurar um macho para ver se as próximas fêmeas, os próximos filhotes vão seguir esse padrão que a gente está querendo, né? Um cão maior, que a gente possa tirar para nossa criação, entendeu? Falou, essa fêmea que saiu como a gente queria, saiu com uma cabeça boa, saiu forte,
Tem uma boa saiu estrutura. boa estrutura. Então a gente procura isso, a gente vai alinhar. Pô, a minha cachorra, ela é muito boa de obediência, ela tem um drive, ela faz a proteção, mas ela tem um drive mais baixo. Então eu vou procurar um cão que tem um drive mais alto, Dentro entendeu? dessa procura que vocês fazem, se o cão for de trabalho e os cães de vocês de exposição, vocês usam? Sim. Faz esse A gente cruzamento? nunca usou, mas A não gente quer não dizer que a gente usou, não vai não usar, usou. entendeu? É questão de juntar a fome com a vontade de comer. Assim, temos um excelente cão de trabalho aqui, que a gente vê que pode corrigir algumas coisas nessa nossa fêmea, sabe? Isso aí, a gente já sabe de outros criadores que utilizaram, né? Que tiveram bons resultados. É uma questão de, eu acho que, dar oportunidade, sabe? Assim, a gente não fez, mas não quer dizer que não vai fazer. E qual é o perfil das pessoas que buscam um pastor de linha de exposição? Uma pessoa que busca o pastor alemão. Eu digo assim, porque a pessoa, ela vai falar, normalmente quem busca são famílias que estão em casa e querem um cão que possa proteger a família, que seja um cão de família, entendeu? E que seja confiável. É um cão que tem um histórico muito grande, que você sabe que durante muitos anos tem essas provas de temperamento. Então, são cães confiáveis, que você vai saber, você vai poder ter certeza que vai estar dentro da sua casa e você vai poder tratar e não vai correr risco tanto para filho ou para uma visita, né? Porque, teoricamente, o pastor alemão é assim, é um cão que o neto vai lá em casa, ele pode entrar. Ele não está me ameaçando, entendeu? O pastor alemão tem muito disso, de ele saber a hora que aquilo ali está sendo uma ameaça ou não, entendeu? Quando você fala para ele, cuida, ele vai começar a cuidar da casa. Aí o neto não estava lá, ele quer entrar, não vai poder entrar, porque não foi convidado pela família, né? Então é mais ou menos isso. Eu digo que o pastor alemão tem isso. O pastor alemão é um cão confiável para crianças? Sim. Então, até assim, teve um mês e pouco atrás, que se ligou uma senhora lá, posso ir com minha família aí? Eu falei, pode, né, pra ver os cães. Aí, na verdade, quem achou o canil na internet foi uma menina, devia ter uns 10 anos. 7 anos. 7? 8 anos. Sete? Eu falei a idade que eu comecei a Pois é. alemão. Aí fez os pais levar ela no canil, chegou lá o casal. São de apartamento. E falaram que eles estão procurando uma casa para ter um cachorro, porque a guria quer, porque quer um pastor alemão. Aí chegou lá, a gente trouxe as fêmeas, aí ela fez carinho e tal. Tinha filhote que já estava vacinado, tudo certinho, ela brincou com os filhotes, sabe? Então, assim, uma criança que levou os pais porque ela quer um pastor alemão. É a Simone. Eu pensei a Simone, que queria um pastor alemão quando era criança. Então, eu fiquei muito feliz dela terem ido lá em casa. Eu falei assim, a gente não quer comprar, a gente só quer ir ver um pastor alemão. Não vem? Assim, pode vir. O canil tá aberto pra isso. Ficaram lá um tempão, a menina brincou com os filhotes. Eu falei assim, a gente mora em chácara, eu falei assim, tem um cavalo, você quer ir lá ver o cavalo? Não, eu quero ficar com os pastores alemães. É incrível como os pastores alemães, eles mudam realmente uma rotina de vida da pessoa, porque eu vejo que pessoas trocam de carro, esse carro é muito pequeno, preciso de um carro melhor para levar os meus cães. Pois é. Não, eu preciso mudar para uma casa porque eu quero ter um pastor alemão. A gente vendeu um filhote, foi para uma família, aí daqui a pouco chegou, vamos lá, a gente vai buscar, podemos ir? Pode vir buscar. Aí chegou um carro, aí daqui a pouco saiu o casal, daqui a pouco saiu um filho, saiu outro filho. Eram 2 meninos e 2 meninas, era uma spin, né? Era uma spin. Aí falou assim, o 7º lugar é pro pastor alemão. Porque daí eles falaram que aqueles banquinhos de trás ia ficar um menino e mais o cachorro, né? Aí eu falei, caramba, e esse é um cachorro, é um macho Aslan, preto, o Aslan, como é que é o nome do... O cachorro é o Aslan, né? Eu sei que é o Aslan. E aí ficou um cachorro que é das crianças. Mas assim, sabe assim, cada um tem o seu lugar no carro e o cachorro tem o dele, né? Tem o dele também, da família. Então, quando você vê um pastor alemão, o que você sente? Olha, isso me remete à minha infância, entendeu? Então, ao meu desejo de ter pastor alemão e saber que é um cão confiável, que tá ali para proteger, porque eu sempre tenho a imagem do meu Herbie, sempre ali, andando comigo de bicicleta,
me protegendo, mesmo na brincadeira, meu primo ia deitar na rede, eu falava assim, tira ele, ele ficava mordiscando, ou então estava na rede, ele puxava para me balançar. Então é aquele cachorro que era meu amigo, meu companheiro, entendeu? Que ficava comigo, se eu dormia na sala, ele estava ali na sala, se eu dormia no Ele quarto, acompanhava a Simone na janela pela das casas. ele sempre estava ali me protegendo. Era Aí quando a dona Selma e o seu Aldinho saíam, aí passem para entrar dentro de casa, né? Aí ele já sabia. Ficava, entendeu? Era meu anjo da guarda, sempre me protegendo. Erlon, Simone, a gente está caminhando aqui já para o final. Eu vou pedir para vocês aí deixarem essa mensagem sobre a relação de vocês com o pastor alemão, para quem procurar vocês, o cão que eles vão encontrar, que eles vão levar para a família, e também deixar o Instagram, site, para que as pessoas possam encontrar vocês e dar continuidade, que eu tenho certeza que muita gente vai ficar muito satisfeito se eu tiver a oportunidade de ter um pastor alemão do Barros do Sul. Vai ser muito bem-vindo lá no nosso canil, né? A gente tem o canil, fica em Planaltina, numa chácara. E nosso Instagram é @canil_barra-do-sul, _pastor alemão. Sim, é pastor alemão. É pastor alemão. Pastor alemão, né? Sem o tio, né? Porque o Instagram não vai, né? E o nosso telefone é o 61981242535. Para poder, se a pessoa quiser ligar. Não, na verdade é 982 14 25 35. Eu sempre colocar aqui na legenda. Tá? Porque eu errei, desculpa. E nem é a cor do cabelo. Gente, então é isso. Muito obrigado. A gente há muito tempo estava querendo falar sobre o pastor alemão da linha de exposição, mas a gente não estava encontrando as pessoas certas. Pois é, acabou, mas é bom quando acaba a parte 2. Então aí você vai pegar mais pesado. Ele tentou fazer a Simone chorar de tudo que é jeito, não, mas eu falei, eu não vou chorar. Falar do meu cachorro agora, é chorar. Eu tenho uma pergunta aqui para a parte 2, que é o seguinte. Quantos Herbie? Herbie. Quantos... Como é que é? Herbie, né? Herbie, se meu Fusca falasse. Herbie você encontrou depois que ele se foi? Olha... Eu vejo o Herbie, eu vejo em vários cães que eu já tive, eu vejo um pouquinho dele ali, sempre me protegendo, entendeu? Principalmente dos meus pastores, é que nem eu falei, a Gerta eu boto dentro do carro e saio de noite com ela, e tenho certeza que nada vai me acontecer, entendeu? Porque eu já tive essas experiências e eu sei que eles são amigos protetores e sempre vão ser. É o cão da família brasileira? É o cão. Alemão? Cara, assim, eu acho assim que a gente devia ter um pastor alemão em cada casa no Brasil, entendeu? Vamos trabalhar para isso. Aí, ó. E você, para ajudar a gente, curte, compartilha, comenta, para que o maior número de pessoas possa ver esse vídeo e se apaixonar, como todos, pelo pastor alemão. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado. E a gente que agradece, né, T. Ramos. Muito obrigada.